Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa oração no lar. Hoje, com a mensagem 23, Os Mensageiros Distraídos, do livro Jesus no Lar. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas. Quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante: um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora, numericamente, as expedições sofreram, com mais rigor, os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vagem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram desprendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiram as contendas, a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e, em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos. Porquanto à míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorava-os um a um,
enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu, para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Querido amigo, querida amiga, permita-me aqui fazer alguns breves comentários. A lição, que tem o título Os Mensageiros Distraídos, iniciou quando, na casa de Pedro, como sempre, fazendo o culto da Boa Nova, eles começaram a comentar as polêmicas que haviam em torno da fé, junto aos círculos do farisaísmo de várias escolas que existiam naquela época. E Jesus, então, aproveitando a colocação que foi feita, disse tolerante: diz a lição que um grande senhor de terras recebeu a notícia de que havia um agrupamento de seus servos bem distante ali da sede do seu governo, mas que eles tinham contraído uma febre maligna. Portanto, ele, no desejo de socorrer os seus tutelados, ele enviou-lhes mensageiros de confiança que estavam conduzindo remédios adequados à situação. Porém, os emissários, ao saírem ali do palácio, eles que estavam com promessas de segurança, trabalho e eficiência naquela missão, assim que saíram, começaram a ter rixas na escolha dos caminhos que deveriam percorrer. Um grupo achava melhor ir pelo um caminho chamado atalho. Outro achava que o caminho melhor era a planície. E um terceiro grupo achava que deveria ir pelos montes. Desta feita, eles começaram a perder longos dias nesta disputa. Cada falange, ou seja, cada grupo, ficava querendo atender os próprios caprichos, os seus pontos de vistas, podemos assim dizer. E as dificuldades não foram solucionadas, de forma que eles começaram a se dividirem. E essas expedições, então, foram cada um com o seu caminho escolhido. E foram 3 expedições e o grupo se dividiu.
Os viajores não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Depois que houve a divisão dos grupos, mesmo assim não terminou ali aqueles motivos para haver discussão e perdendo então tempo com isto. Eles marchavam pelo trilho mais curto, outros pela serra e outros pela vargem. Dias e noites preciosos eram destinados a comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos, e até discutiam sobre as paisagens que haviam em torno. Mas surgiram contendas de todos os tipos, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto aqueles que optaram pelo monte. O da planície também se atrasaram, e ocorreu que todos eles encontraram em um só momento no local que a peste havia tomado. E foi com enorme e irremediável desapontamento de todos que eles viram que não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorava-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. Esta colocação é muito importante porque esses enviados que foram determinados pelo Senhor, eles deram muita importância a pequenas coisas. Com isto, eles perderam tempo e não conseguiram o objetivo principal, que era levar os remédios para aquela população. E o mestre, concluindo, fixou os olhos muito lúcido e aduziu: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. Ele começa a fazer uma comparação que essa história que ele contou, ele se refere neste símbolo. Ou seja, nessa história, ele estava vendo naquele momento que se encontrava que o mundo estava sendo atacado pela peste da maldade e da descrença que havia naquele momento. Por que ele disse isso? Porque o início da conversa ela foi baseada naquilo que estavam acontecendo, que eram diversas escolas farisaicas que discutiam sobre a fé. E como eles discutiam sobre a fé, eles estavam o quê? Perdendo tempo e não estava dando o devido olhar para o que era principal, que era para as pessoas que eram ignorantes, que não tinham condições de ler. E por isto que Jesus disse que estava a peste da maldade e da descrença. Vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos, de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Ele então diz que os religiosos, que eram os fariseus, eram os responsáveis para levar a medicação celeste para aquele povo, naquele momento. No entanto, eles estavam demonstrando maldade e descrença para o povo que era ignorante e, portanto, mais difícil ficavam nas suas condições de ignorância. Ele continua dizendo que os homens iluminados pela sabedoria da fé, que são os religiosos, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu, para que os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam, isto é, esquecem as obrigações que lhes assinaram a vida e sobrepõem suas opiniões aos próprios caprichos que o Supremo Senhor diz que deveria fazer. Em outras palavras, eles colocam as suas crenças pessoais em primeiro lugar, desconhecendo ou esquecendo, olvidando
que deveriam fazer o que o Pai lhes deu para fazer. Eles vieram com a missão para educar as criaturas. Continua dizendo que, enquanto estava alimentando o distúrbio leviano, os distraídos, os necessitados da luz e socorro desfalecem pela falta de assistência e de dedicação. Ele está falando exatamente dos fariseus da época, que ficavam somente discutindo, ao invés de trabalhar para aquele que era ignorante e que estava realmente desfalecendo pela assistência e dedicação. E Jesus então conclui dizendo que a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Jesus, desta forma, nos diz para que nós tenhamos o nosso objetivo a fazer e não nos distrairmos pelas coisas que não têm nenhum valor. Esta lição também pode ser aplicada na nossa família, porque o pai e a mãe, eles têm uma responsabilidade muito grande, que é educar os seus filhos, que são espíritos ali em tenra idade. E é de suma importância que eles possam receber uma educação não somente religiosa, mas também uma educação da vida. A eles cabe esta missão, que é de suma importância. Quando esse casal pensa na importância disto que tem para com os filhos, ou mesmo que não tenham filhos, é um casal, é necessário que eles não entrem em pequenas contendas, discutindo cada um com o outro, no sentido de impor a sua opinião, achar que sua opinião é melhor, porque isto não leva a nada. A discórdia só vai fazer a separação. Ela não une pessoas. O amor é que une pessoas. Desta forma, sendo com filhos ou sem eles, é necessário que o casal tenha consciência do objetivo principal pelo qual estão juntos. Deixar de todo e qualquer tipo de discordância que não seja solucionado, porque as pessoas pensam diferentes. O casal pensa diferente um do outro, e isto é muito bom, só que deve haver o respeito, para que haja uma troca de formas de pensar, para que o casal possa seguir aquela que realmente encontraram ser a melhor. E fique com Deus.